Agora a gente vai dar entrada no teorema de Thevenin, tá? Por que a gente está vendo esse teorema de Thevenin? Na prática, muitas vezes pode acontecer de um determinado elemento de circuito ele ser variável. Vamos pensar assim na nossa tomada em casa. Nós podemos ligar um ventilador, nós podemos colocar um liquidificador, nós podemos ligar também um ar-condicionado. Então, todos esses elementos que a gente conecta na tomada, ele é denominado carga. Toda vez que a gente coloca uma carga, a gente teria que fazer o quê? Que analisar todo o circuito novamente e verificar se ele suporta aquela determinada carga. No entanto, quando se faz uma instalação elétrica, ele já é dimensionado, nós vamos ver isso mais à frente, para que ele suporte até uma determinada carga. Tá? Então, é mais fácil a gente pegar um circuito complexo que nós temos e encontrar um equivalente, tá? Que é o que nós vamos chamar aqui o equivalente de Thevenin. O equivalente de Thevenin, ele fala que qualquer circuito, tá, linear, ele pode ser escrito de uma determinada maneira, tá bom? Então, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: a gente tem um circuito linear, tá? Vocês já vão saber o que é linear, tá no vídeo anterior, de dois terminais. Temos aqui o terminal A e o terminal B, tá? Então tá aqui o terminal A e aqui o terminal B. E eles alimentam uma carga, onde essa carga aqui pode ser qualquer coisa. Pode ser um liquidificador, pode ser um ventilador, pode ser uma TV, pode ser um ar-condicionado, desde que ele tenha, que ele suporte. Aqui a gente tem uma variação muito grande, né, de uma TV para um ar-condicionado, ou mesmo um chuveiro elétrico, né? Desde que ele suporte essas cargas, a gente pode pegar esse circuito aqui, linear, de dois terminais, e encontrar uma associação equivalente, onde esse circuito linear de dois terminais, ele passa para um circuito que contém uma fonte de tensão, nós vamos chamar uma fonte de tensão de Thevenin, e uma resistência, que nós vamos chamar de resistência de Thevenin. Então, repara que entre esses dois terminais, eu vou ter agora, à esquerda dele, algo diferente. Tá? Aqui eu tenho algo diferente. Eu tenho agora, ao invés... Eu não sei o que eu tenho aqui. E eu não preciso saber de antemão o que nós temos aqui. Mas com algumas técnicas, eu consigo vir aqui e escrever esse circuito de uma forma bem mais simples. Nós vimos lá na transformação de fontes, né? E depois, se eu quiser passar esse circuito para uma fonte de corrente em paralelo com o resistor, é possível fazer isso também. Mas o importante é que os terminais A e B, ele entregava uma corrente I para a carga e uma diferença de potencial V. Os terminais A e B, eles continuam entregando uma corrente I e uma diferença de potencial V ao circuito. Tá? Isso não mudou em nada. Então, a gente pode escrever o teorema de Thevenin da seguinte maneira. Tá? Ele afirma que o teorema de Thevenin, como está aqui, ele afirma que um circuito linear de dois terminais pode ser substituído por um circuito equivalente formado por uma fonte de tensão, VTH, em série com o resistor RTH, tá? Onde esse VTH é a tensão de circuito aberto. Tá? Então, quando a gente arranca a carga, a gente vem aqui e mede. A gente vai medir uma tensão, que eu vou chamar de OC, Open Circuit, de circuito aberto. Tá? A gente já vai ver como encontrar essa tensão. E o RTH é a resistência vista por esses terminais. Tá? Então, se eu vier aqui colocar o ohmímetro entre A e B, eu vou medir uma resistência RTH quando todas as fontes desse circuito estiverem desconectadas. Tá? A gente já vai entender isso daí. Então, essa seria o enunciado do teorema de Thevenin. Tá? Então, vamos tentar agora obter esse teorema de Thevenin. Tá? Dado um circuito qualquer, como eu faço para encontrar o circuito de Thevenin ou o equivalente de Thevenin visto por dois terminais, tá bom? Então a gente vai determinar o circuito equivalente de Thevenin. Para isso, nós vamos considerar que os circuitos são equivalentes. O que significa um circuito ser equivalente? Possui a mesma relação corrente-tensão entre seus terminais. É o que está aqui. Se esse circuito aqui de cima
Se este circuito entrega uma corrente I nos terminais AB, esse também entrega uma corrente I. Se este circuito entrega uma diferença de potencial V, esse também tem que entregar. Então, eles são equivalentes. Tá bom? É isso que a gente pega. Bom, primeira coisa é determinar qual é a tensão de Thevenin. Tá? A gente pode mudar as ordens, não tem problema, mas a gente vai começar pela tensão de Thevenin. A tensão de Thevenin, como foi enunciado, é a tensão de circuito aberto. Ou seja, eu vou no meu circuito, elimino a carga, tudo que está à direita seria a carga. Claro que eu poderia colocar a carga à esquerda, mas eu estou comparando com este circuito que está aqui, ó, com esse primeiro. Então eu venho aqui, elimino a carga e aí agora eu vou medir qual que é o potencial entre esses dois pontos A e B. O potencial que eu enxergar aqui vai ser a minha tensão de Thevenin. É ela que eu estou medindo. Como que eu meço aquela resistência de Thevenin? A resistência de Thevenin, eu vou lá no meu circuito, eu vou fazer com que todas as fontes independentes sejam igual a zero. Então, se eu tiver uma fonte de corrente, ela vai ser igual a zero. Se eu tiver uma fonte de tensão, ela vai ser igual a zero. O que significa fazer essas fontes igual a zero? Nós já vimos em aulas anteriores, uma fonte de corrente igual a zero significa que não passa corrente. Então, aquela fonte é substituída por um circuito aberto. Aí, e uma fonte de tensão? Uma fonte de tensão com uma tensão igual a zero é uma equipotencial, ou seja, é um curto-circuito. Então eu vou lá e substituo por um curto-circuito. E aí eu calculo qual é a resistência equivalente, usando todas as regrinhas que nós já vimos. Nós já vimos associação em série, associação em paralelo, associação mista, né, quando tem os dois, conversão estrela-triângulo, triângulo-estrela, tudo isso que for necessário que a gente encontre qual é a resistência vista pelo terminal AB. Essa resistência vai ser a resistência de Thevenin, tá bom? Esse aqui seriam os casos mais tranquilos. Essas são as rotinas para calcular o equivalente de Thevenin, tá? Nós podemos dividir em dois casos. O caso 1, se não tiver fontes dependentes, nós desligamos todas as fontes independentes e o RTH é a resistência de entrada da rede, tá? Quando a gente olha por esses terminais A e B. No entanto, quando nós temos fontes dependentes, o problema fica um pouquinho mais complexo. Por quê? Se a gente tem fontes dependentes, ela depende de parâmetros do circuito. Então eu não posso desligar, eu tenho uma fonte de corrente dependente da corrente. Eu tenho que pôr uma corrente para excitar essa fonte, senão ela não tem sentido ali naquele circuito. Então dessa maneira, a gente vai ter que usar de um artifício. Tá? Antes vamos dar uma olhada no enunciado. Se a rede tiver fontes dependentes, nós vamos desligar todas as fontes independentes, daquela maneira que eu disse anteriormente, pelo teorema de superposição, que talvez, eu não lembro se nós já vimos ele, mas o teorema de superposição é bem simples, eu vou enviar ele depois para vocês, a gente pode passar por cima dele. As fontes dependentes não devem ser desligadas, pois elas são controladas por variáveis do circuito, como já tinha dito. Aplicamos uma tensão V0 aos terminais AB, e determinamos a corrente resultante I0. Então, o R de Thevenin ele vai ser o V0 dividido por I0. Uma outra forma, nós poderíamos inserir uma fonte de corrente I0 nos terminais AB e determinar a tensão entre esses terminais V0. Tá? E, novamente, o RTH vai ser o V0 dividido por I0. Ah, mas qual é o valor que essa fonte tem que ter? Lembra lá na frente, lá no início, que eu falei que o circuito tem que ser linear? Tá? Então, se o circuito é linear, não importa. Se eu aplicar um V0 de 1 volt, a corrente ser encontrada é de 1 ampere. Se eu dobrar esse V0 para 2 volt, a corrente encontrada vai ser 2 ampere. A linearidade ela nos diz isso. Tá? Então, olha, a gente pode então resumir da seguinte maneira. Então, olha, temos aqui o circuito linear, eu coloquei uma tensãozinha V0. Se eu encontrar quem é o I0 que tem aqui entre os terminais AB, eu calculo o R de Thevenin. Por outro lado, eu posso colocar uma fonte de corrente I0. E aí eu também consigo encontrar quem é esse V0 aqui e determinar. Mas qual fonte eu coloco? A I0 ou a V0? Bom, aí vai depender do circuito. Tá?
Vocês olham o circuito e aí vocês, com base na melhor técnica que vocês forem utilizar para encontrar, vocês escolhem V0 e 0 e aí o valor que vocês quiserem para ele, tá? 1, 2, 3, 4 volts, isso não importa. Justamente por causa do fato do circuito ser linear. Então, uma vez que a gente fez toda a transformação, este aqui se torna o circuito equivalente de Thevenin. Então, um circuito linear. Aqui eu tenho um RL, tá? Esse RL, esse L aqui, ele significa load, tá? De carga, tá? E eu tenho uma corrente. Qual a relação que nós podemos encontrar entre esses dois elementos aqui? Então, se eu tenho um circuito linear, eu posso encontrar o nosso equivalente de Thevenin, né? Qual que é o equivalente de Thevenin? É uma fonte de tensão de Thevenin em série com resistor. Então, esse daqui seria o nosso circuito. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte: qual é a queda de potencial VL para o nosso caso? Quem é VL? VL é a queda de potencial aqui, entre a carga. Tá? Qual é o valor desse VL? Bom, como nós podemos fazer isso daqui? Primeira coisa, qual é a corrente VL? Né? Então, por quê? Porque VL vai ser igual ao RL vezes IL, certo? Então, nós precisamos determinar quem é o IL. Lembrando que aqui a gente não está na notação fasorial, tá? Mas tudo isso que a gente está vendo vale também para a corrente alternada. Ao invés de ter um RL, a gente teria um ZL. Tá? Então vamos lá. Vamos achar essa corrente. Bom, a corrente fica muito simples a gente encontrar a corrente. Se a gente aplicar aqui a lei de Kirchhoff para tensão, nós vamos ter o quê? Ó? Menos VTH. Tá? Então vamos aplicar lei de Kirchhoff para tensão. Nós vamos ter menos VTH mais RTH IL mais RL IL. Tudo isso igual a zero. Tá? Bom, vamos passar esse para o lado de lá da igualdade. Nós vamos ficar aqui que VTH vai ser igual a IL, que multiplica RTH mais RL. Então aqui a gente já encontrou quem é o nosso IL. IL é VTH dividido por RTH mais RL. Tá? Então isso aqui é tudo que a gente tem por enquanto. Se eu tenho IL, se eu encontrei o IL, basta voltar aqui em cima que eu encontro quem é o nosso VL. Tá? O VL ele vai ser igual a RL dividido por RTH mais RL vezes VTH. Então olha que interessante. O circuito equivalente de Thevenin, no final das contas, nada mais é do que um divisor de tensão. Tá? Tá tendo um barulho no fundo aí, se estiver incomodando aí, pessoal. Então aqui, ele é um divisor de tensão, tá? Apenas por inspeção a gente já encontra isso daí, tá? Vamos ver alguns exemplos disso daqui e ver onde a gente chega com eles, tá bom? Para fixar um pouco melhor.